Salve, salve, bem-vindos a mais um ProfissaCast, o podcast que conecta os universitários com os profissionais de sucesso, trazendo insights valiosos sobre o mercado de trabalho. Hoje, um episódio muito especial, com um time incrível. Eu... Você tá achando o bico, né, Jordana? Tá parecendo radialista aqui, né? Eu, Roniel Lima, como host, ao meu lado, como co-host, Felipe Bachega. Felipe, fala um pouco com a gente aí. Grande Rony, tivemos a oportunidade de gravar o primeiro episódio na última vez, e agora estou aqui como co-host para trazer um pouco também das minhas inquietudes sobre o mercado de educação, o mercado profissional, e ver se outras pessoas também têm ou passou pelas mesmas dores, tá? Vou estar aqui também como, além de ouvinte, aprendiz também, tá? Bacana, bacana. E agora, apresentar aqui a nossa excelentíssima convidada de hoje, Jordana Castilho, sócia proprietária da Vai Consultoria em Marketing e Eventos, com 20 anos de experiência em comunicação e branding. Aliás, mais de 20 anos. Especialista no desenvolvimento e gerenciamento de campanhas de marketing 360 graus, incluindo trade, digital, offline e live marketing. Sua atuação abrange projetos estratégicos corporativos, tanto regionais quanto globais, além de ampla expertise no planejamento e execução de eventos. Com uma carreira consolidada em multinacionais, é diretora voluntária do CMEE, Conselho da Mulher Empresária Empreendedora da ACIRP de São José do Rio Preto, e líder voluntária do Comitê de Esportes do Grupo de Mulheres do Brasil. Mãe, esposa, empreendedora. É uma profissional inquieta, curiosa e apaixonada por compartilhar conhecimento, acreditando que ensinar é a melhor forma de aprender. Integrante do time #Acredita e Vai. Convido você a embarcar nessa jornada também. Bem-vinda, Jordana! Obrigada, Rony. Obrigada, Felipe. Muito feliz com esse convite. Eu adoro contar um pouquinho da minha história, adoro trocar. E, assim como o Felipe disse, sou uma eterna aprendiz. Aí a sua apresentação só entregou um pouquinho da idade, mas isso não significa que não esteja aprendendo, que a curiosidade continue sendo parte de mim, e vai ser uma delícia, tenho certeza, essa troca, poder falar com esse público que eu sou apaixonada, de universitários, de estudantes, e espero colaborar bastante com o conteúdo. Jordana, obrigado. Felipe, você quer começar aí com o primeiro questionamento para Jordana? Queria trazer justamente esse ponto que está até presente na apresentação aí, né? Acredita que ensinar é a melhor forma de aprender, né? E justamente acho que esse momento aqui da gente olhar para a história de alguém, né? Os passos que ela teve, e de certa forma contar essa história no objetivo de, às vezes, inspirar alguém, direcionar alguém. A gente acha que a gente está só ensinando, né? Mas no fim, nessa conversa também, refletindo sobre a própria história, é capaz que a gente aprenda novos insights, novas coisas do que a gente já viveu, né? O episódio que a gente gravou comigo, eu fiz isso, né? Então, espero que você também reflita sobre a sua história e tire alguns novos insights, Jordana. Mas, assim, primeiramente, só queria justamente trazer quem era a Jordana, perguntar para você, né? Quem era a Jordana na época de faculdade, né? Era uma boa aluna, não era? Era ativa em outras coisas, fora o mundo ali de sala de aula? A gente gosta de começar a partir daqui para começar a desenhar toda essa história. Eu era uma aluna desse jeito, tive essas experiências, e isso me ajudou ou não a formar a profissional, empreendedora, a pessoa que é hoje. Tá? Então, conta um pouquinho para a gente sobre esse início aí. Legal. Eu vou chegar um pouquinho mais para trás e falar talvez a Jordana estudante como um todo, e depois eu pego o gancho para o universitário. E ontem mesmo eu estava numa reunião e eu acabei fazendo uma reflexão sobre isso. Eu lembro, acho que eu estava na 3ª ou 4ª série, tinha um desafio, estudava no SESI, em Barretos, sou barretense, de coração, na verdade, São José do Rio Preto, mas morei toda a minha infância em Barretos.
E aí tinha um trabalho que era época de festa junina, e aí o desafio era vender rifa, alguma coisa assim. E eu ganhei da escola. Eu ganhei da escola. E ontem eu pensando sobre isso, eu falei assim, nossa, acho que foi a primeira vez que me deram um desafio, e então eu virei a Miss Caipirinha. Eu virei a Miss Caipirinha porque eu vendi muito, eu saía com a bicicletinha de porta em porta, porque eu queria ganhar aquilo. Eu não estava competindo com ninguém, mas era algo que eu queria. Desde eu acho que de sétima série, sexta série, quando a gente começa a fazer trabalhos em grupos, eu era sempre nomeada a ser a líder de sala. Nunca me candidatei, isso até hoje. Nunca me candidatei para nenhum tipo de liderança, exceto dentro da empresa, dentro dessa questão profissional. Mas como voluntária, isso nunca partia de mim. E eu era convidada, a partir do momento que eu sou convidada, então vamos fazer esse negócio acontecer. E aí, quando eu fui na gincana, esses dias meu filho estava tendo gincana, eu falei, nossa, Benjamin, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele, mamãe, eu não sou você. Porque eu tinha esse. Então, assim, falava assim, nossa senhora, vamos, eu queria participar de tudo, eu queria estar em tudo, eu queria aquele negócio que tinha, sempre tem alguma coisa solidária, né? Tem que arrecadar o leite, o alimento, a higiene. Eu queria estar nisso. Então, eu vejo que a intensidade, esse negócio de querer participar, de estar no meio, sempre foi muito nato. Isso, né, na minha personalidade. E aí eu sei que entrei na faculdade por uma indicação do meu pai. Eu fazia curso técnico, e eu fazia o curso técnico, de manhã eu fazia o colegial normal, e aí à noite eu consegui a bolsa para fazer um curso técnico de processamento de dados. Eu fiz o curso, eu fui. Como que a gente fala? Era o primeiro ano daquele colegial, daquela escola, e meu pai falou assim: ó, faz o curso técnico de processamento de dados, porque o mundo vai ser de quem souber mexer com computador. Então, era uma coisa assim, pensa, lá atrás era de quem vai. Hoje é tão óbvio, né? Mas lá atrás não era. Então, eu fui fazer processamento de dados. Eu chorava na sala porque eu não gostava daquela matéria, não entendia nada, enfim, eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Mas o mundo era de quem ia saber mexer com computador. E aí, então, lá na época, quem fez processamento de dados sabe. Você tem linguagem C++, COBOL, e ao mesmo tempo entrou ali na parte do Windows, e eu descobri o PowerPoint, e eu me achei a pessoa mais criativa do universo. Eu falei, eu vou dominar isso. Então, eu decidi, com base em um trabalho de PowerPoint, olha o tanto que era restrito a minha base a respeito do mercado que poderia me esperar. Mas eu decidi ali, com base em um trabalho de PowerPoint, que minha equipe ou foi muito bem avaliada, ou ganhou alguma premiação, não lembro o que foi, mas que eu queria fazer, então, publicidade e propaganda. Fiz publicidade também no primeiro ano da faculdade, aqui em São José do Rio Preto, eu fiz o NIRP, então era tudo testando, a escola estava testando, a faculdade estava testando, era sempre, como que fala quem faz pela primeira vez? Cobaia, eu era cobaia, adorava ser cobaia. Mas desde o primeiro ano eu prestava Enem, porque eu não tinha certeza se eu queria isso ou se eu queria essa faculdade. E eu prestei Enem até o terceiro ano, só o último ano que eu falei, bom, agora já está terminando a faculdade mesmo, agora continua nisso. E aí aquela questão da Jordana inquieta, que está, continuou. Então, desde sempre eu me vejo com esse perfil, que hoje eu consigo traduzir por uma liderança nata. Então, eu nunca falei, eu quero ser líder de sala, eu quero ser orador, eu quero ser representante. Nunca partiu isso de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui convidada ou empurrada pelos colegas de sala, ou também pela liderança, pelos professores, por algum coordenador. Então, sempre teve isso. E muito animada, digamos assim. Não era uma pessoa... Tinha esse perfil, sempre fui uma aluna de boas notas, sempre gostei de estudar, mas teve uma suspensão no meio do caminho, teve uma DP de faltas, não sei porquê, era uma sexta-feira, eu ajudava a professora, né? Enfim, peguei uma DP na faculdade,
No colegial eu tive uma suspensão, que eu fiz uma anarquia com os outros montes de amigos, assim, de muita zoeira, eu não estava tendo lá, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa questão da liderança, de ajudar professor, de querer promover as atividades em sala, e isso eu carrego até hoje. Isso eu acho que eu carrego até hoje. Jordana, então, dessa viagem aí. Só um ponto. Então, você diria que, assim, a sua jornada na faculdade, apesar de no início, né, você ter visto uma possibilidade de ser um assunto que gostaria de desenvolver, marketing, propaganda, fiz um trabalho muito bom, né, no PowerPoint, acho que isso me despertou o seu instinto para esse tema, mas você passou a faculdade inteira prestando o Enem, talvez para outras possibilidades, como você trouxe. Você foi aprendendo a gostar do tema marketing, propaganda, ou de fato no início você entrou na faculdade e começou a ver como que era esse cenário e falou, pô, realmente é algo que eu quero seguir na minha vida, né? Como que foi esse desenvolvimento sobre o tema, né? Desde o começo, eu sempre soube que, desde que eu entrei, eu gostei do conteúdo, do que eu fui descobrindo de uma maneira muito, talvez muito até imatura, mas eu sempre gostei. Era dinâmica, as aulas eram diferentes, a turma pequena e a gente se juntou de uma maneira muito, muito bacana, mas eu tinha minhas questões com a faculdade, por ser a primeira turma, por ser uma faculdade particular, por não ter avaliação do MEC, e porque eu gostaria de fazer uma ECA, né? Eu estava nessa questão da criatividade, então eu falei assim, para mim o mais importante, eu tinha naquele momento que o nome da faculdade era mais importante do que as outras coisas que carregavam. Então, eu fui tentando, que eu falei, lá para frente eu posso abater algumas matérias. E, ao mesmo tempo, prestar o Enem era um teste de conhecimentos gerais para mim. Era meio que validar, por conta própria, como que eu estava indo nas questões que permeava os conhecimentos gerais de uma forma ou de outra. E aí eu entendi, e quando eu comecei a faculdade, eu queria, na verdade, ter feito o cursinho e o primeiro ano de faculdade juntos. Mas, financeiramente, isso não era viável, né? Meu pai chegou e falou assim, esse era o nosso combinado, mas a situação não vai dar, eu não tenho condições de pagar um cursinho, uma faculdade, então, por orientação dele, ele falou assim, testa a faculdade, se depois for esse curso que você é o que você pretende fazer, depois a gente tenta melhorar. Agora, e se não for, você vai para o cursinho ano que vem. Então, eu nunca tive uma pressão familiar para decidir rápido essa questão, que nós somos em 4 aqui em casa, para decidir rápido o curso, a faculdade. Eu sempre tive muito, principalmente com meu pai, nesse sentido de estudo, muito, a gente conversava bastante. E aí, a hora que chegou no terceiro ano, eu prestei, mas eu falei, mas agora eu também não quero abandonar essa turma, agora eu quero me formar com essa galera, com esses professores, nesse lugar que foi sendo desbravado. Quantas reuniões com o pró-reitor que eu tive, estava à frente dessa sala, né? Então, era reunião com o pró-reitor, era reunião com o coordenador, mudamos de coordenação umas 3 vezes, mas foi muito nisso, não era dúvida em relação ao que eu queria, e eu gosto da área como um todo. Entrei achando que a criatividade fosse me levar no lugar de criação, fazer os desenhinhos, era isso que eu imaginava, não tinha ideia do que era planejamento estratégico, o que era mídia, não sabia nada disso. Mas o conteúdo do curso me preencheu, então, quanto a isso, eu não tinha dúvida, era mais querer evoluir em relação à faculdade, que eu entendia na época que o nome seria importante para mim. Legal. Bacana. Ô, Jordana, você disse a questão de... eu não consegui pegar um gancho para te perguntar, pode falar, né? Que sempre te elegiam, né, como a líder, né, à frente das coisas. Eu nem imagino por quê, tá? Talvez só você não tenha percebido, né? Toda essa sua garra, esse empenho, né? Essa paixão pelas coisas que você faz, né? Ali, pelo menos, né, a gente participou do Empretec juntos e, enfim, né, bastante pessoas, né, vários empreendedores ali no momento,
Mas a hora que você se manifestava, nossa senhora, né? Parecia que era. era, então, assim. Eu acho que o seu posicionamento, né? Tudo que você fala. E você é uma pessoa mega descontraída também. Então, acho que você consegue dosar muito bem, né? Esse conhecimento, essa autoridade, né? Não ser nada invasivo, enfim. Então, né? Enfim, é um fruto também de desenvolvimento, mas se vê que é natural seu. Tá? Eu tinha algumas perguntas aqui, vocês já foram respondendo, né? Que era realmente essa escolha do curso, como que você ingressou, tá? E você bateu muito num ponto dessa questão, né? Que eu gosto de trazer muito aqui no Universitário Profissional, esse ponderamento, né? De, por exemplo, a faculdade particular, a faculdade pública, a faculdade de nome, sem nome, né? É o aluno que faz a faculdade, não é? Enfim, toda essa questão. Então você já respondeu bastante aí a sua preocupação perante isso, tá? Mas talvez olhando pelo copo meio cheio, né? Talvez essa sua preocupação, essa sua sede, né? Com isso, ajudou a alavancar o curso onde você estava e você viu que ali era o seu lugar, certo? E assim, durante o curso, durante a graduação que você estava ali desempenhando, você conseguiu casar todas as suas vontades e desejos para aquela atividade profissional. Você ali, você não, é isso mesmo, cada vez mais você foi se reafirmando, né? Se identificando, é isso, é isso, é isso, apesar da briga ali pelas questões da instituição em si, mas você já se via atuando profissionalmente em algum momento ali, ou você estava vivenciando toda a experiência, né, todo aquele dinamismo, sendo você a chefe ali da porra toda? Como que foi isso aí? Vou botar uma pitadinha de sal aqui nessa pergunta, Rony, até para aí você complementa na resposta, Jordana. Qual que era, naquela época, assim, ou a sua visão, quando você estava na faculdade, o estereótipo de um profissional formado nesse curso? Onde você se imaginava trabalhando, ou que tipo de atividade você se imaginava fazendo, né? E aí depois, lá na frente, a gente resgata se, de fato, o mercado, como ele realmente era aquela expectativa que você tinha, tá? Mas faz esse gancho e puxa do Rony. A gente podia ter combinado perguntas mais fáceis, né? Porque... e eu estou pensando agora aqui, eu acho que quando eu entrei, eu não sei quem que eu pensava que eu seria, mas o estereótipo, e aí quando vai para a pergunta do Felipe, o estereótipo do publicitário, porque para mim não era marketing, era publicidade. E dentro do curso, na verdade, era comunicação social, e aí no segundo e no terceiro ano você fazia a escolha. Então, era comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas ou rádio e TV. Então, para mim, o estereótipo do publicitário era a pessoa criativa. E o criativa era algo que se apresentava para mim fisicamente. Então, não sei o que eram as ideias do criativo, mas fisicamente, era pessoa, todo mundo tinha o cabelo preto, a pessoa tinha o cabelo vermelho, usava brinco, eu tinha o cabelo Joãozinho, curtinho, chamava Joãozinho, usava uns brincos desse tamanho, minhas roupas tudo muito coloridas. Então, eu acho que eu tinha na cabeça o estereótipo do publicitário, mas eu acredito que eu não entrei no primeiro ano pensando em quem eu iria ser profissionalmente. Era uma questão de assim, o que eu quero fazer agora, o que eu gosto. E aí, eu vou só pegar o gancho com a minha... Já entrando um pouquinho até na questão do mercado, eu sempre ajudei meus pais na empresa que eles tinham, depois né, a loja fechou, teve todo esse processo de concordata, falência, então teve que sair de tudo, então tinha faculdade, pagava tudo atrasada, vai parar de fazer faculdade, então eu lidava muito mais com essas questões que eu ia ser profissionalmente, mas eu sabia que eu ia ser alguma coisa. E aí, eu lembro que eu sempre busquei também trabalhar, ajudava eles. Minha mãe era, na época, gerente de vendas da Avon, então eu vendia Avon, mas vendia meio, esquecia de entregar os pedidos, era meio, não cobrava, era meio doida, assim.
Aí eu essa professora que eu fiquei de DP, que eu peguei dependência, ela começou a trabalhar com site, então eu passava, ela pegou 4 alunos da sala, e aí era eu e uma amiga, então a gente passava lá no centro da cidade, de portinha em portinha. Você sabe o que é um site? Gente, olha só que papo doido, né? Nem parece que é dessa, para tentar vender esse site. Acho que não vendemos nada. Pelo menos eu não tive sucesso em algo nesse sentido. Mas aí eu sempre acompanhei o CIE. E aí a faculdade divulgava, vaga de não sei o que, tal. E aí, quando eu participei da minha primeira entrevista pelo CIE, depois eu posso até contar, mas a pergunta da pessoa que veio ser meu primeiro chefe, literalmente, foi assim: o que você quer ser daqui 5 anos? Foi a primeira vez que eu me deparei com essa pergunta, e eu não lembro se eu entrei do primeiro para o segundo ano de faculdade ou do segundo para o terceiro ano. E eu falei: o que você é? Eu sou gerente de marketing. Eu quero ser gerente de marketing dessa empresa. Foi essa a minha resposta, assim, para ele. Então, acho que ali foi o momento que começou a me despertar para o que eu queria ser. Então, falar que eu entrei na faculdade, e talvez por imaturidade minha, que eu entrei sabendo o que eu almejava profissionalmente, não. Mas acho que tem amigos que parece que viviam tanto essa questão da publicidade, eles falavam que queriam ter agência. Eu nunca quis, por exemplo, ter uma agência. E talvez eles soubessem o que, mas eu confesso que não entrei sabendo, então estou fazendo isso, eu me identifiquei naquele lugar, mas eu não sabia exatamente, profissionalmente, eu queria ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro era assim, eu quero pagar minhas contas, estava vivendo uma situação financeiramente super difícil, então era muito esse olhar. Não sei se vai desanimar o povo, mas... Não, Jordana, eu acho até que esse é talvez eu seja até um contraponto em alguns temas com relação ao Rony, de como a esteira das faculdades pouco contribuem, de fato, com a formação de um profissional, né? Muitas vezes a gente é aluno, a gente pode ser um bom aluno, ter uma mega formação, mas eu ainda acho que a esteira da faculdade prepara muito pouco, de fato, o profissional. Mas aí também não só as faculdades, né? Porque o que você disse de maturidade, no fim, resvala sobre a escola também, que a escola prepara muito pouco para a gente definir o que a gente quer buscar de carreira, né? A gente quer, no máximo, a gente chega a definir o que a gente vai fazer de faculdade. Mas, de fato, né, eu concordo com você, a questão de maturidade, e até no primeiro episódio comigo ali, eu trouxe um pouco da minha experiência, que ela foi até um pouco diferente, porque eu fiz 1 ano e meio de cursinho. Então, foi um momento onde eu consegui ganhar um pouco de maturidade no sentido do que eu espero da faculdade para mim, né? E até de profissão. Então, assim, aí cada um tem, né, o seu... Tem gente que entra direto com 17 anos, tem gente que entra um pouco mais velho, eu fui esse caso. Para mim, foi muito bom. Agora, todo esse processo, ele também deveria estar sendo melhor feito pela escola e, óbvio, também pela faculdade, né? E eu estou justamente nessas conversas para capturar isso de outras pessoas e falar, cara, o mercado de educação, no geral, ele precisa de melhorias, né? Então, essa conversa que, para mim, também está sendo muito rica, espero que seja também para os estudantes que vão estar escutando a gente, mas para mim já está muito rica, tá? Não, com certeza. E completando aí, né, Felipe, o mercado precisa do universitário profissional, já que as instituições aí, né, estão deixando essa oportunidade para a gente, né, poder trabalhar e capturar. Mas vamos lá, Jordana, que batalha, hein, cara? Que luta que você teve aí. E dá para entender que foi tudo natural, né? Diferente do Felipe. Claro, cada um tem sua trajetória, né? Tem as suas questões, mas você foi indo, foi acontecendo, e você foi sempre driblando todos os desafios, né? E assim, eu acho que a gente pode avançar, não sei se o Felipe quer ficar um pouco ali na graduação ainda, ou se dá pra gente já iniciar nessa entrevista, né, que você teve ali de estágio. Tô super curioso para entender isso, essa trucada que você pegou ali, o recrutador ali no contrapé. E se o Felipe falar que ok, a gente já quer entender como que foi que aconteceu isso aí. Trabalhar esse tema, assim, acho legal.
Então vamos lá, Jordana. Você chegou ali. Como que foi, né, para você, como você descobriu esse estágio? Ele apareceu e você capturou? Foi uma oportunidade? Você já almejava essa oportunidade ou ela apareceu e você, né, pá, vou matar no peito aqui e dominar isso? Ou te empurraram para lá? Pontos. Eles divulgaram na faculdade, e aí, como eu sempre fui dessas que passou na minha frente, de graça, injeção na testa, eu tô dentro, eu não tinha dúvidas que eu ia me candidatar para esse. Não, tudo. Um cursinho de pintura, vou fazer. Gente, eu preencho meu tempo, que é uma beleza. Então, essa foi assim que surgiu. Você foi na faculdade divulgar essa vaga. Eu, como uma boa líder, estimulei a sala inteira. Gente, vamos todo mundo! Vamos lá, olha que legal. Eu levei para a sala o papelzinho, estava como chama? No mural, e eu falei, gente, olha que legal essa aqui, vamos. E foi todo mundo se candidatar lá no CIE, preencher a fila. Na primeira, foram algumas entrevistas, mas tem alguns episódios que me marcaram. Na primeira entrevista, eu cheguei toda contente, que eu encontrei todo mundo. Ai, que bom que você veio, que bom que você veio. Né? Fui fazer a prova, acho que era uma redação, fiz. Sempre gostei muito de escrever, tenho facilidade para escrever, adoro escrever. Então, fiquei ali até o tempo máximo que podia. E aí, a hora que eu fui entregar, eu falei, acho que só tenho na sala. Eu falei assim, e aí, quando eu sentei na mesa com a recrutadora, sem ser convidada, mas porque eu estava me sentindo muito já ambientada naquele espaço, que me exige pouco tempo para eu me sentir ambientada. E eu sei que sem querer, então assim, sentei sem ser convidada, fui a última a terminar, e eu já esbarrei num porta-lápis, derrubou tudo no chão, eu sei que eu ajudei, falei, ai, será que isso vai atrapalhar? Você pode me dar? Ela falou assim, não, você agora já encerrou o processo, assim como todos os seus amigos, sabe, assim, ela foi muito educada, mas tipo assim, encerrou. Eu falei, não, mas me conta, como que são os próximos passos? A gente fez essa redação, ela falou assim, não, agora a gente vai compartilhar, aí ela me explicou o que era o processo. Porque até nisso eu compartilhei, então assim, sabia que ia, né, ter um formulário, ter os seus dados pessoais, ia ter uma redação e alguma coisa de conhecimentos gerais, mas eu não sabia quais eram as próximas etapas. E aí, então, minha redação foi uma das selecionadas. Então, isso daí era uma coisa. Só que sempre fui também, isso é legal comentar, eu sempre fui uma leitora. Eu sempre gostei de ler. O Zezinho, dono da Porquinha Preta, da coleção Vagalume. O meu primeiro livro, Flor de Maio, na terceira série, eu lembro nitidamente da capa, eu chorava no final do livro. Então, isso, claro que me ajudou na construção dessa redação. E aí eu sei que me ligaram, então, da empresa, Açúcar, né? No varejo a gente conhece como Açúcar Guarani, mas era Terreos, que é uma multinacional, e aí se apresentou, olha, eu sou do RH, e você participou do processo junto com o CIE, a gente quer fazer uma entrevista. Mas eu morava em Barretos, e estava estudando em Rio Preto, né? Já tinha mudado para Rio Preto. Então, eu sempre passei em frente. Açúcar Guarani, na época, era só uma unidade, ficava ali em Olímpia. Então, se eu saio de Barretos do Rio Preto, São José do Rio Preto para Barretos, sempre passei em frente. Então, sempre foi algo que me chamou a atenção. Como que é lá dentro? As pessoas vêm aqui trabalhar, mas não sabia o que era. Então, aquilo lá me chamava a atenção. Quando o menino do RH, o Thiago, me ligou, ele falou assim, então você vem aqui para fazer a entrevista com o gerente de marketing, o gerente comercial. Eu falei, mas é em Olímpia? Eu falei assim, moço, eu não tenho carro. Ele falou assim, você consegue se organizar? Eu falei assim, mas passou mais alguém que fez a prova comigo no CE? Ele falou, passou. Eu falei assim, me fala o nome das pessoas que passam. Olha, a pessoa é muito abusada. Me passa o nome das pessoas. Ele falou assim, eu não posso. Eu falei assim, mas então responde-se, meu amigo, se o Tomás passou. Porque ele tem carro e ele me dá carona para ir para a faculdade. Então, a gente marca, você marca no mesmo horário, a minha entrevista e a dele. Você já ligou para ele? O moço muda, assim, do outro lado da linha. Se ele passou, você liga para ele, marca a gente no mesmo horário, aí você já fala com ele, e daqui a pouco eu ligo para ele e falo que ele vai me pegar. Assim dá certo de eu participar. O moço só responde assim, tá bom. Ele não... Jordana, só um parênteses aqui.
Você contando essa história, eu tô para te dizer que você liderou o seu processo seletivo. Eu tô falando que você aprovou o Tomás para a próxima fase. Deixa esse Tomás aí, senão a moça não vai vir aqui. Assim, eu fiquei mudo, porque assim, era tão abusada a pessoa, mas para mim era tão porque eu precisava resolver, eu não tinha carro, eu não dirigia, não dava para meus pais me levar, eu não sabia se tinha ônibus. Pronto, o Tomás me dá carona todo dia, enfim. Dali a pouco me liga o Tomás, você é doida, você pediu para eu te dar carona, por que você não combinou direto comigo, você foi combinar com você? Falei, Tomás, o mais importante é que deu certo, nós vamos juntos, você passa aqui em casa e me pega, tá bom? Ele, ai, Jordana, você não tem jeito, nós somos amigos até hoje. Ele é um cara, ele é um expoente. O Tomás, depois, se vocês quiserem, articulo. O Tomás, ele é CEO, ele, dentro da nossa turma ali, do ramo da publicidade, hoje ele é CEO da DM9, a maior agência de publicidade e propaganda, não é só do Brasil, com certeza, eu acho que ela é uma multinacional também, mas enfim. E aí o Tomás, eu sei que a gente foi para a entrevista, cheguei lá, em Olímpia, depois de alguns dias, claro, e tinha mais 3 amigos. Uma fez a entrevista, e eu super empolgada, eu falei, não, vai passando todo mundo na minha frente, já comecei a conversar com a telefonista, uma pessoa super agradável, eu não queria terminar o papo com ela, então às vezes me chamava, Jordana, pode ser o fulano? Então, e as outras pessoas iam na minha frente. O Tomás já tinha agência, então eu falei, já está no mercado, já conhece, é melhor do que eu. O Lucas era de Olímpia, eu falei, então o Lucas está mais fácil, é melhor do que eu. A Karina fez a entrevista toda em inglês, ganhou, né? Ganhou, é melhor do que eu. E a Fernanda, que ela estava fazendo jornalismo, então ela é super articulada, ganhou, era melhor. Então, se a última mês estava tudo certo, e eu fui a última a ser entrevistada. Como eu fui, tipo assim, olha que essa galera, aí o Rony vai entender quando eu falo que eu tinha síndrome de impostora, que sai, ela às vezes bate em mim. Todo mundo era melhor, ou às vezes eu ainda acho que é melhor que eu. E aí, então, eu fui para essa entrevista ao mesmo tempo muito tranquila, na hora que eu entrei na sala. Conversa vai, conversa bem. Por ser, na época ainda não era multinacional, mas esse gerente, ele sempre teve uma postura de ser muito apaixonado pela escrita e por inglês. Então, para ele, minha redação foi excepcional, mas eu não estava falando inglês. E por quê? Porque meus pais tiveram um problema, tiveram que fechar a empresa, e aí teve que parar tudo que a gente fazia. Então, eu sempre gostei de inglês, mas eu tenho que parar. Ele, não, daqui a pouco é a hora que você voltar, né, começar a trabalhar, você vai ter. Então, nesse momento eu chorei, uma lágrima cai aqui no meio da entrevista. Eu estava com um tamanco de madeira, que era uma barulheira, assim, mas estava bonitinha, assim, toda arrumadinha. Uma unha de cada cor para fazer a entrevista. E assim, foi. E eu sei que abracei ele no final, que legal. Então, eu adorei, já valeu conhecer esse lugar. Foi muito, saí assim, saí feliz. Mas eu falei, pronto, é um dos que ganharam. E eu que ganhei. Nossa. No final, né, depois de alguns dias, veio a resposta, eu falei, não estou acreditando. Aí quando me liga, é verdade, mas os outros eram melhores do que eu. Eu falando no telefone, a hora que o RH ligou de novo, os outros eram melhores do que eu. Enfim, e aí essa história, eu quando, né, até a introdução, quando eu recapitulo essa história, eu vejo tantos aprendizados que eu tive com isso. Eu acho que o primeiro ponto sempre foi a autenticidade. Nesse sentido, minha mãe falou, fui com uma calça socialzinha, não fui com uma roupa nada espalhafatosa, então, de vestimenta estava adequada. Eu usava as unhas coloridas, eu usava aparelho, um brete de cada cor, eu gostava de usar tudo colorido, porque eu sempre fui uma pessoa colorida, principalmente durante o dia, assim. E aí isso trouxe muita naturalidade. Então, foi uma entrevista que fluiu de uma maneira muito gostosa e, ao mesmo tempo, mostrou o quanto eu sempre precisava de aprovação para me colocar no meu devido lugar. Então, comecei falando que eu não me candidatava, foi uma postura que demorou um tempo para eu assumir que eu tenho uma liderança nata, natural, eu não forço essa liderança, mas ela acontece, que pode ser.
é uma pessoa que gosta muito de se comunicar, que é expansiva, ao mesmo tempo eu gosto muito de ouvir. E então, quando eu olho para trás dessa história, eu falo assim, olha a importância da autenticidade em qualquer momento, claro, respeitando. Então, assim, eu fiz um movimento de chamar todo mundo, nunca olhei como meus concorrentes. Eu falei assim, eu quero estar, né? Se não for para mim, que seja para um de vocês. Já tentando encontrar a solução. Poxa, não vai dar para eu ir para a Olímpia, então, peraí, alguém vai ter que me ajudar nessa daí. Mas a questão da autenticidade, já desde esse primeiro momento, mostra o tanto que eu acho que isso é um traço de personalidade muito forte que eu tenho, que na minha carreira sempre fez muito sentido, e faz sentido até hoje. Então, essa é um pouquinho da minha história, do meu primeiro dia de entrevista na usina, que eu fiquei lá a minha vida toda praticamente, mas foi uma história que, assim, todo mundo que ainda estava envolvido lembra com muito carinho. E as pessoas que ficaram nessa etapa final, nós somos amigos até hoje. Então, não foram pessoas... Então, assim, isso seria o mais legal. Se não fosse para ser comigo, seria, né, talvez, com algum dos meus amigos, meus colegas de faculdade. E em breve o Brasil todo vai carregar essa história para o resto da vida. Eu juro para você, eu fiquei emocionado aqui. Eu falei, contrata ela, contrata, por favor. Rony, até pegar um gancho aí nessa história, cara, que Jordano, você naquele momento talvez você via outras pessoas que eram melhores do que você, seguindo uma régua que talvez você imaginava que era a régua da faculdade, né? Essa pessoa tem... mas assim, claramente você contando essa história, eu vejo várias outras qualidades em você que muitas vezes a faculdade mesmo não preparou. Você disse aí que algumas coisas são natas, outras você pode ter desenvolvido de outras maneiras, mas, por exemplo, a capacidade de resolver um problema no mercado de trabalho, ela é às vezes muito mais... tem muito mais atenção do que uma formação técnica, né? Cara, eu preciso da pessoa que resolve o meu problema. Se ela tiver uma formação técnica, um domínio sobre um determinado assunto que vai ajudar ela a resolver melhor esse problema, ótimo. Mas se ela for uma pessoa mega capacitada e não tem essa agilidade, essa proatividade em querer resolver o problema, de fato ela não vai se dar bem no mercado de trabalho. Então, de novo, fazendo o gancho, né, cara, às vezes a faculdade não ensina algumas capacidades, né, fundamentais para o mercado de trabalho. Algumas pessoas podem ter umas habilidades mais natas, como você trouxe aqui, e outras precisam desenvolver. Né? E se a faculdade não traz isso para esses estudantes, para essas pessoas, elas têm que, às vezes, buscar por si só outros meios de aprender esse tipo de coisa, porque são capacidades também mega reconhecidas e necessárias no mercado. Né? Então, às vezes, o técnico ali que você se comparava com outras pessoas, você estaria abaixo. Mas você tinha outras capacidades natas que no mercado de trabalho é muito mais reconhecido, né? Não, bacana. Aproveitando também, Jordano, você vê como nada é por acaso, né? Muito da cultura que eu prezo aqui no Universitário Profissional a gente ressaltar, reforçar, potencializar as nossas qualidades, nossas habilidades, não vou dizer únicas, né? Não somos só nós que temos elas. Mas essas que a gente se identifica, que são mais naturais, né? Porque eu acredito que é isso que dá o diferencial e isso que a gente vai carregar para a vida toda, né? Hoje tem muito essa preocupação em realmente olhar para as questões que nem o Felipe trouxe, certo? Essas habilidades técnicas, elas são básicas, são essenciais, se eu não desenvolvê-las eu tô lascado, né? E às vezes as pessoas se preocupam muito com isso e esquecem de ser autênticas, ser realmente quem elas são, né? A gente vê muitas notícias aí de crise de ansiedade, burnout, várias situações aí no mercado de trabalho, porque talvez as pessoas olharam só para as habilidades técnicas, não estou dizendo que elas não são importantes, longe disso, tá? Mas olharam só para isso e esqueceram de olhar para si mesma e se potencializarem naquilo que elas mais se identificam, que é mais natural nelas, né? Então, no universitário profissional, eu sempre busco esse ponto, realmente identificar esse autoconhecimento, né? Você foi natural, né? Você foi na hora, por exemplo, na hora da pressão, o seu natural, ele tomava conta de você e isso era o que realmente te dava, né? O teu nível de excelência
certo? E você realmente, para a vaga, era aquilo que estavam buscando, né? O que o gestor estava buscando realmente, talvez, né? Além dessas habilidades que você tinha, realmente essa autenticidade. Era isso que ele estava buscando ali. Isso que te diferenciava, e tanto que você disse, né? Olha que bacana, naturalmente você demonstrou isso o tempo todo, na trajetória toda né, do recrutamento, e por isso que você ficou. Quantos anos que você ficou Foram na mais Tereos? de 21 anos. Foram 21. Olha só, cara, que fantástico, Jordana, fantástico, fantástico. E assim, ô Felipe, você tem alguma coisa aqui para colocar nessa trajetória dela agora dentro da Tereos, ou a gente pode puxar outros ganchinhos ali Queria já? só perguntar, né, trazer um ponto aqui com relação aos eventos, né? Você descreveu um pouco da sua experiência e a palavra eventos me chamou a atenção. Queria só que você contasse de onde que surgiu esse assunto na sua vida, eventos. E aí, de novo, trazendo um pouco da minha experiência, né, no episódio passado, o trabalho que eu tive com eventos na faculdade, especificamente, foi praticamente um formador do Felipe como profissional, né? Então, só queria que você compartilhasse com a gente onde surgiu esse tema, você já foi no mercado de trabalho e o que isso ajudou você a desempenhar algum outro, chegar em algum outro patamar, ou se foi na época da faculdade, enfim, só contar um pouquinho dessa história. Tá. E depois eu quero fazer um gancho com essa questão de capacidade técnica versus emocional que a gente estava falando aqui. Mas te respondendo, foi menos a faculdade e mais o trabalho. Mas na faculdade, como eu tinha esse papel de representante de sala, tinha uma matéria que acho que era de criação, realmente, e a apresentação dos trabalhos era um coquetel. Então, quem que organizava o coquetel era a Jordana. Nós tivemos pouquíssimas, a faculdade era, né, era o primeiro ano, então não teve esses negócios de jogos universitários, nem sei como fala, de feiras, assim, não teve muito intercâmbio que promovesse questões nesse sentido, mas eu sempre estava à frente. Agora, a questão de hoje, trabalhar principalmente dentro do marketing, principalmente com eventos, veio do trabalho. Foi um desenvolvimento que foi acontecendo de uma maneira muito natural dentro da empresa, que sempre teve esse olhar, mas eu estou para te falar que eu tive zero base disso na faculdade. Minha base não veio para eventos da faculdade. Perfeito. Eu digo que ele foi uma base para, né, no meu caso, foi uma base para eu ser um bom profissional, porque ali você, né, organizar um evento, planejar um evento, lida com várias habilidades que você naturalmente não desenvolve na faculdade, né? Mas esse tipo de experiência ajuda a desenvolver várias habilidades necessárias que o mercado reconhece, né? Então é um gancho bem legal. A gente não tinha eventos assim, nesse sentido, por ser o primeiro ano, sou super satisfeita de ter feito hoje sou super satisfeita de ter feito essa faculdade. Acho que ela me mostrou outros olhares, mas eu fui muito crua de vivências estudantis nesse sentido. Então, os jogos, semana acadêmica, em Barretos tinha a Engeale, que era da turma de engenharia de alimentos, e um monte de semanas, eu não me recordo da gente ter. Eu organizava, meus compromissos eram organizar reunião com o pró-reitor, com a coordenação, e aí esses coquetéis que tinha de apresentação de trabalho, enfim. Então, isso veio muito do mercado de trabalho mesmo. E aí, falando da competência técnica e emocional, só para não perder o gancho, antes de eu pedir demissão, depois a gente volta nesse assunto, mas antes de eu pedir demissão definitivamente, eu já vinha fazendo esse movimento. E aí eu falava para o meu chefe, eu falei assim, ó, tecnicamente, você conhece uma galera que é melhor do que eu, porque ele veio ele trabalhava na Ambev. Então, a Ambev, o marketing da Ambev é uma potência, perto da empresa, e aí não desmerecendo, mas perto de uma empresa de açúcar, que falava de commodity, que não tinha esse olhar totalmente voltado para marketing, para campanha publicitária mesmo, para varejo. Ele falava assim, Jor, eu posso ir para o mercado e procurar uma pessoa técnica para substituir.
mas eu não vou achar a pessoa que tem as competências emocionais que você tem para me ajudar na gestão desse time comercial. Então, eu ali dentro do comercial, nós éramos, eu acho que na sala, né, porque isso antes da pandemia, eram umas 50, sei lá, 60 pessoas, mas eu era a influenciadora astral. A gente brincava, ele deu esse nome, que era influenciadora astral. Que o meu ano, quando eu estava desanimado, o comercial estava morto. Se eu estava desanimado, o comercial ali já tinha pedido arrego. E aí eu conseguia trazer esse olhar, olha lá para aquele time de projetos, que ali a coisa deu uma desandada. O gerente de BI, vem aqui, que a gente precisa conversar, que eu vi um movimento que você fez com a sua equipe que não foi legal. Nisso, as esposas, eu era a única mulher gestora, junto com outros 9 homens gestores, né, dentro desse cargo de liderança. Então, com as esposas, eu tinha até esse relacionamento. Então, era onde a capacidade técnica, eu sempre fiz questão de contratar gente que era melhor do que eu, pelo amor de Deus, eu queria aprender, por isso que eu falo, uma eterna aprendiz. Eu queria aprender o tempo todo, e ele chegava e falava assim, eu vou falar o que você tem que fazer mais ou menos, mas depois você vai me perguntando, porque nem eu sei o que você tem que fazer. E contratava gente muito boa. Então, eu não fiquei esse tempo todo por causa da técnica, isso eu tenho certeza, não tem problema nenhum com isso. Mas era essa questão de como ajudar o time, de como motivar, de como engajar, de como resgatar, que fazia muita diferença no meu papel ali dentro. Era uma inspiração para outras mulheres, pensa, eram 9 gestores, uma única gestora, dentro de mulheres que tinham filho, eu tenho 2 meninos, não é assim, mulheres representava 6% na minha época, dentro da companhia, 6%. Aí, a hora que você vai para o quadro de gestão, diminui ainda mais. Com filho, mais ainda. Com 2, então, eu me lembro que era eu e uma outra mulher que eram gerentes, que tinha filho. Então, isso era inspiracional, era aspiracional, principalmente para outras meninas jovens, uma ou outra, até mais velha, que eu consegui, mesmo que fosse passos lentos, mas eu dei na minha entrevista, eu não falei que eu queria ser gerente de marketing, então, até alcançar esse posto, mas eu não queria deixar passar em branco essa questão da capacidade técnica, sempre estudei muito, continuo estudando até hoje, mas o emocional sempre me colocou num lugar diferente do técnico, foi exatamente o que vocês falaram. Excelente. Eu queria aproveitar um pouquinho aí do que você posicionou agora, a questão de, né, mãe, né, esposa, mulher, nesse ambiente, indústria, né, comunicação. Você consegue falar um pouquinho pra gente, Jordana? Ainda mais assim, né, num tempo, né, não vamos revelar idades aqui, né, você viu que momento de onde falou de datas aqui, né? 2000 na usina. 99, 2002, acho que foi meu primeiro ano, nem sei. Acho que tem até um ponto, eu nunca me vi como, por ser mulher, ter alguma questão de desigualdade, e se fosse talvez salarial, mas nunca fui atrás disso. Eu sempre me senti muito respeitada e ouvida. E mesmo que direto eu dizia assim, Jordana, juízo. Mas como que foi essa relação foi construída? Esse gerente que me contratou, um cara que me ensinou absurdo, que ainda encontrei com ele rapidamente semana passada. A gente fica muito tempo sem se ver, e semana passada estava na Feira do Empreendedor em São Paulo, ele estava lá, que ele tem uma rede de franquias. Ele me ensinou muito, muitas vezes a duras penas. Então, assim, tem alguns episódios que eu falava assim, você está sendo rude comigo. Então, ao mesmo tempo, eu sempre me posicionei. Falei, você está sendo grosseiro, você está sendo rude, não gostei do jeito que você falou. Mas eu nunca briguei, mas eu sempre deixei claro. E foi uma pessoa que eu sempre fui muito grata pelo tanto que ele me ensinou. Imagina, pegou uma pessoa crua profissionalmente e foi lapidando mesmo. A pessoa que substituiu ele depois, e aí desde muito cedo, então eu entrei como estagiária,
Depois eu fui efetivada eu entrei dentro do comercial, dentro de marketing, e fui efetivada dentro da área de suprimentos, de vendas. Suprimentos, eu fui para oficina agrícola, eu fui para oficina mecânica, eu fui literalmente para a indústria. Então, eu estava dentro do escritório, que aí tinha um mix maior de mulher, depois eu fui para trabalhar junto majoritariamente com os homens. E eu acho que até hoje eu sou amiga de todos eles. Eu acho que esse olhar da mulher, eu nunca me senti cobiçada, eu nunca me senti desejada, eu sempre me senti parceira deles. Então, eu virava amiga das esposas, das filhas, das irmãs. Então, isso eu acho que inclusive pelo jeito de ser, me colocava sempre no mesmo nível deles. E aí, ao mesmo tempo, quando algo me incomodava, eu sempre consegui falar. Eu não tinha dificuldade para falar. Não gostei. Não gostei do jeito que você falou comigo. Nossa, o jeito tem hoje um grande amigo mesmo, um grande amigo da nossa turma íntima, assim. Uma vez ele foi meu chefe, ele era o gerente de compras, e ele olhando assim, eu sei que eu baixei assim embaixo do computador, eu falei assim, ó, cara feia, para mim, é fome. Me olhando com cara feia, falei, cara feia, para mim, é fome. Então, para mim, esse foi um ambiente muito natural, de crescendo como estagiária, como auxiliar, step by step. Auxiliar, assistente, analista, gestora, até o cargo de liderança, que foi o que eu falei lá na primeira reunião, sem saber, eu foquei isso, sem assim falar, mas eu foquei, foi até onde eu quis. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, não quero dar um próximo passo aqui dentro. Mas eu acho que foi muito natural. E aí tem uma passagem que é muito interessante. Eu tinha acabado de ter meu menino mais velho, eu ainda amamentava. E aí meu diretor chegou, e também por muito tempo eu tive um repórter de gestor lá dentro da usina, era diretor, gerente, gestor. E aí analista, né? Então eu era uma gestora sem um gerente reportando para um diretor. Então, eu tinha alguns acessos maiores do que o gerente, algumas vezes, porque eu não tinha essa pessoa no meio. E aí, um dia, esse diretor me chamou, que foi uma pessoa que também, por muito tempo, ele foi o meu mentor, porque todo mundo que me ensinava, eu sugava. Você acha que eu fiz certo? Você acha que foi bom? O que você faria diferente? Então, eu aproveitava. Então, hoje eu vejo que eu fazia deles também mentores para o meu desenvolvimento, sem ter nada combinado, sem ter nada alinhado, de uma forma natural, orgânica. E aí ele chegou, na Jordana, vai ter uma viagem para os Estados Unidos, e você foi o nome cogitado para representar o comercial, mas acho que você não vai, né? Eu falei, por quê? Ele, você está com um menino pequeno, você ainda está amamentando, não está? Tinha uma salinha, precisaram adequar uma salinha, porque não tinha mulheres que amamentavam dentro. Hoje tem, hoje é lindo, é uma delícia, mas na época não tinha, ainda precisaram adequar uma sala para eu ordenhar, para eu congelar o leite. Eles estavam vivendo comigo um monte de novidade, mais ou menos. Mas você está amamentando? Eu falei, acho que não vai ser dessa vez que eu vou representar. Quantos dias? Eles vão ser 10 dias, e aí ele falou assim, acho que seu marido não vai deixar, porque vão mais 14 homens. Eu falei, pode pôr meu nome. Se ele não tivesse falado do meu marido, eu não iria mesmo. Imagina, estou amamentando, não vou largar minha criança. Mas a hora que ele me colocou numa situação que o meu marido ia me proibir de ir, eu falei, não, nem cheguei. A hora que eu cheguei, eu só contei com o Ricardo. E o Ricardo sempre foi muito parceiro, ele sabia onde eu estava inserida. Já há algum tempo, um bom tempo, mais de 10 anos, eu estava inserida naquele universo. E eu falei assim, mas peraí, porque eu vou ficar 10 dias fora com um monte de homem, que eu só trabalho com homem aqui dentro? Não estou entendendo, qual que é o meu nome? Fui chorando, ele falava, ela não vai aguentar, ela não vai aguentar. Eu chorei o voo inteiro. Mas chego lá, eu falei assim, bom, se é para ir para o Play, nós vamos para o Play e eu vou curtir isso aqui mais do que vocês. Eu vou aprender, eu vou desenvolver, eu vou ser a tradutora do que vocês quiserem, eu vou fazer isso daqui. Então, a questão de ser mulher, às vezes você tem que
provar algumas coisas. Então, só que eu sempre tive um apoio muito grande por parte do Ricardo, parceiraço meu, e ele não foi ruim, mas talvez fosse a visão que ele tivesse. Ele talvez proibisse a esposa dele, talvez não fosse no acordo com eles, mas na minha realidade não era. Então, eu fui, fiz essa viagem, foi uma delícia, foi maravilhosa, e só mostrou cada vez mais para mim que eu tinha que dar esse exemplo para as outras mulheres, porque se eu podia, elas também podiam participar desse mesmo movimento. E fiquei. Então, eles estavam tudo dividindo o quarto, eu estava lá no meu quarto, bonitinha, sozinha, foi uma delícia, foi uma delícia. Então, a questão da maternidade me trouxe outros olhares também. Foi a partir do nascimento dos meninos que eu comecei a falar, acho que eu quero viajava bastante, mas adorava. Ah, tem uma viagem, estou no meio, para São Paulo, para o Rio. Mas a maternidade começou a me colocar, tipo, viajar começou a ficar mais difícil, não por eles, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande dos meus pais, dos meus irmãos, da minha sogra, do meu marido, mas era eu que não queria o desmame, como mãe e filha. A maternidade foi mostrando que eu estava ficando, né, a questão da exaustão, onde eu tenho que parar, onde eu não tenho, porque aí com os homens não existe, com todo respeito, mas a mulher ela tem muito mais função. O homem pode ser pai, mas a função da mulher como mãe é muito grande, é muito demandante. Então, foi onde eu fui vendo que eu precisava começar a trabalhar num novo capítulo da minha história, a partir do momento, então, que eu me tornei mãe, mãe pela segunda vez, então foi um movimento mais ou menos assim. Não sei se eu respondi, Rony, mas acho que era mais ou menos isso. Mas, enfim, o fato de ser mulher, adorava ir para o campo, subir no trator, subir em colhedeira, adorava, sempre adorei. Nunca. Para mim, eu sempre olhei muito como diversão, entendeu? Eu adorava aquilo, adorava. Até hoje, se deixar, vamos, me leva que eu vou. Gosta de ver as coisas se movimentando, né, Jordana? Assim, perfil muito movimentador, proativo, né? Legal pra caramba. Eu queria, não sei se o Rony tem algum outro ponto, mas eu queria só fazer a conexão e acho que também, já caminhando para o fim, que é justamente essa transição, né? Você hoje é uma empreendedora e eu queria só que você desse uma pitada sobre essa decisão e se isso é uma decisão que surgiu ao longo dos anos de trabalho ou você, desde o começo, também já tinha algum interesse? Porque, assim, e aí tentando sempre trazer conexão com o nosso público. O mercado brasileiro, né, a graduação, né, para os brasileiros, ela ainda, além de não facilitar muito essa esteira para o caminho do mercado de trabalho, ela menos ainda incentiva ou reconhece ou ajuda que as pessoas empreendam logo na sequência da graduação. Né? Diferentemente, por exemplo, de um mercado americano, onde né, as faculdades têm claramente um incentivo para quem trilha esse caminho, mesmo que seja uma pessoa muito nova. Né? Tem vários exemplos aí. Então, eu queria só que você trouxesse um pouco desse gancho de se isso já era um desejo desde o começo da sua trajetória, ou surgiu no meio do caminho, e contasse um pouquinho o que hoje você faz, né, como empreendedora, o que você trouxe lá de trás. Né? Legal. Não era um desejo desde nova, eu acho que, para mim, era um caminho muito natural que eu iria trabalhar em algum lugar. E acho que tem uma questão. Meus pais tinham uma loja que até tempo foi muito bom, e depois eu vi a falência, então eu acho que era um trauma meio que eu carregava. Ter o meu negócio não vai rolar. Então eu saí da faculdade pensando que eu iria trabalhar em algum local, e aí eu acho que eu entrei na usina do primeiro para o segundo ano de faculdade. Foi porque eu fiz os 3 anos de faculdade, fazia junto com o curso. Então, para mim era muito claro que eu ia ser gerente de marketing. Eu queria estar no topo da liderança de uma grande empresa, multinacional. Então, assim, falava se era para ser agência, eu queria ir para em algum momento eu falei que eu queria ir para São Paulo. Quando tive a oportunidade, eu falei, não, sou muito família, quero ficar por aqui, não estou preparada para ir. Então,
o empreendedorismo não foi alguma coisa que surgiu logo depois da faculdade, muito pelo contrário, eu queria ser CLT bonitinha, registradinha e segue o bairro. Por mais que eu tenha sido todo esse tempo, esses mais de 20 anos, apaixonada pela empresa, pela minha experiência, pelo que eu conquistei, pelas amizades que eu fiz, hoje é um dos meus principais clientes, inclusive, mas eu sempre queria dar isso aqui não está dando oportunidade para mim, então eu vou sair. Eu vou procurar alguma outra coisa. Sempre surgia alguma coisa. Então, nesse caminho, eu fiz um intercâmbio. Eu falo mais de 20, porque o completo seriam 22 anos, mas eu morei fora um ano para fazer intercâmbio, porque eu entendi que estava perdendo oportunidades de promoção dentro da empresa por falta da fluência na língua. Entendi que era isso, pedi demissão. E aí, onde eu acho que a questão do comprometimento é muito séria. Essa pessoa que tinha me contratado, que era o meu chefe, que era o meu gerente, tinha sido desligado, e eu já estava fazendo esse movimento para fazer o intercâmbio. No dia que ele foi, a equipe era pequena, era eu e mais ele e mais 2 pessoas, e aí eu já tinha, embora era uma analista, eu já tinha o perfil de um report direto a ele, como gerente, então não tinha ninguém acima de mim, era o gerente para o diretor. No dia seguinte, eu fui para o diretor, então, eu reportava com o gerente foi demitido, eu fui para o diretor e falei assim, olha, eu estou me preparando para um intercâmbio. Eu não sei se vai acontecer daqui um mês, se vai acontecer daqui uns dias, mas eu também vou sair. E aí, de novo, maior chororô, ele, não, Jordana, vai um mês e volta. Eu falei, não vou aprender, eu perdi a oportunidade aqui, vocês falaram que era o inglês, né? Vai, fica 3 meses. Não, um ano, eu pus na cabeça, eu vou ficar um ano fora, eu vou aprender essa língua. Então, ele falou assim, quando você vai? Eu falei, eu não sei, é um processo que tem que fazer o match entre, né? Mas isso eu acho que foi muito legal, porque, de novo, dentro do comportamental, eu mostrei que era uma pessoa muito responsável. Falei assim, eu estou te avisando para você já preparar, você vai ficar com 2 buracos aqui. Enquanto eu estiver aqui, sou teu braço direito. Até o último dia que eu estiver aqui em São José do Rio Preto, você pode contar comigo, mas eu não sei quando vai ser esse movimento. Então, eu fui mostrando para ele, e aí eu ajudei na seleção, ajudei a entrevistar, passei todo o bastão, e aí ele falou assim, quando você voltar para o Brasil, a primeira coisa que você vai fazer é me ligar. Então, a gente criou um vínculo muito forte, que, no entanto, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que ele falou assim, você quer trabalhar aqui de novo com a gente? Falei, quero. Ele, em que área? Você quer exportação? Eu falei, não é porque eu fazer inglês que eu quero exportação, eu gosto do marketing. Ele, então, tá bom, então você volta para o marketing. Então, essa questão do comprometimento foi muito importante, mas aí já dá para ver que eu incomodava com alguma coisa, eu falava, isso aqui não é para mim, então fui lá, fiz o inglês. Fui fazer 2 entrevistas com esse amigo, com o Tomás, que me deu carona, ele já estava super bem posicionado numa agência em São Paulo. Jor, tem gerente de planejamento, alguma coisa assim. Fui, fiz entrevista, passei. Aí eu falei, não quero, fiquei. Mas assim, eu tinha o cutucão de ir. Quando os meninos nasceram, durante a minha licença maternidade, eu falei, eu não vou conseguir voltar. Eu vou empreender porque eu quero ter flexibilidade de horário. Então, na minha, de novo, leiguice, empreender me traria flexibilidade de horário, que era o que eu queria, porque eu tinha um cargo de liderança, mas eu tinha que entrar às 8 horas da manhã e depois, na hora que desse, eu saía. Mas era por volta das 7, chegava às 7h30, 8 horas da noite, então eu ficava muito tempo fora. E aí isso foi fazendo com que eu revisitasse essa questão da profissional que eu queria ser, mas não veio de cara. Então, eu fui construindo. Então, quando eu saí, quando eu pedi demissão, o meu mais velho estava com, acho que 7 para 8 anos. Mas aí, nesse período, eu já comecei a sonhar com empreendedorismo. Eu queria ter uma empresa de eventos, eu queria ter um buffet, né? E aí, em determinado momento, eu falei, eu não sei qual que é o próximo passo, eu já vinha falando para o meu chefe, foi no meio da pandemia, aí eu não tive burnout, nada disso,
Mas eu fiquei muito sobrecarregada no sentido, vocês já estão comendo, mas eu ainda estou fazendo comida, fazer eles ligarem a câmera. Vem ver, eu estou no fogão. A gente está fazendo reunião de mestres, mas eu estou com o computador aqui do lado do fogão. Eu estou com 2 crianças chorando, porque eu sempre fui meio que contra telas para as crianças. Eles não sabem o que é um mouse, eles não sabem ligar um computador. Esses meninos nunca viram computador na vida deles, e estão entrando numa sala chorando. E eu falei, 20 anos, eu preciso mudar. Então, o que eu fiz? Eu pedi demissão, foi um processo que eu gostaria que todo mundo tivesse o processo que eu tive. Foi muito respeitoso, foi muito alinhado, foi muito emocionante, foi muito bonito. Foi muito bonito. E aí eu fiquei 1 ano, ele falava assim, o que você vai fazer, Jo? Eu falava assim, ser mãe, esposa e dona de casa. Eu tinha me preparado, obviamente que financeiramente, porque eu sempre tive a questão financeira muito latente, assim, não vou dar um passo jamais sem financeiramente também estruturado. Então, financeiramente, eu já vinha, né? Desde que os meninos nasceram, eu falei, peraí, que alguma coisa vai acontecer. Não sabia o que era, mas fui fazendo a minha reserva. E aí eu falei, então tá, eu tenho 1 ano para decidir se eu quero ir para o mercado, se eu quero só mudar de empresa, se eu quero mudar de ramo, se eu quero empreender. E aí o empreendedorismo, eu não fiquei parada nesse tempo, foi 1 ano sabático, mas foi onde eu fui fazer o Empretec, que eu conheci o Rony, que era uma vontade que eu já tinha. Eu fiz curso de reciclagem, eu fiz curso de pintura, eu fiz curso de empreendedorismo, eu fiz curso de inglês, tudo de novo, tudo que vinha ali, que era cursinho rápido online, eu estava à disposição para fazer. E adorava, um monte de certificado ali. E estava muito fomentado, porque era questão da pandemia também. E aí eu fui vendo, próximo a mim, eu queria trabalhar nesse momento com pequenos empreendedores, foi o primeiro movimento que eu fiz, porque eu via dentro da minha família, dentro dos amigos, as pessoas assim, eu sou um MEI, eu sou um pequeno empreendedor, e eu não sei como fazer marketing. E a gente tem marketing de todo tamanho, eu tenho o P, o M, o G, eu posso fazer uma coisa muito simples, eu posso fazer um banner, se faz sentido para mim, mas eu posso fazer um e-commerce, enfim. Então, para mim, eu falava assim, meu Deus, essas pessoas perdendo tanta oportunidade, tem tanta coisa aqui como gente. Então, eu comecei nessa seara era marketing para o pequeno empreendedor. Mas, naturalmente, eu era conhecida junto com os grandes nomes aqui da região, das grandes empresas. Então, teve um movimento muito claro das grandes empresas virem e eu recusei de imediato, não quis ouvir proposta, não quis saber de salário, nada disso, porque não era o meu objetivo. Mas, se você tiver uma empresa, você me atende? Eu falei, então eu vou atender dentro do que eu gosto. E aí, dentro da empresa, que você fez essa pergunta lá atrás, ô Felipe, a Guarani, a gente sempre trabalhou muito a parte de relacionamento com o cliente. Esse relacionamento passava por demandas grandes, de tudo quanto é tamanho, de eventos. Evento para representante, evento para o time interno, evento para vendas, evento para cliente, para produtor de cana, para fornecedor de materiais e insumos. E eu que estava à frente de todos esses eventos. E lá dentro eu virei uma especialista em eventos. Qualquer tipo de evento fala com a Jordana. Esses fornecedores, esses produtores, me falavam assim, não, peraí, deixa eu tirar uma dúvida sobre como formatar isso com a Jordana. E era o que eu era mais apaixonada de todas as minhas atividades, evento era o que eu mais gostava de fazer. E aí teve um que me sacramentou. Gente, vocês vão falando, que se deixar eu fico falando, contando mais histórias. Mas teve um. Vamos lá. E aí teve um evento no agro, dentro do setor sucroenergético, tradicional, eventos de início e de final de safra religiosos. Então, tem um culto ecumênico, tem uma missa, enfim. E caiu para eu fazer uma missa com o padre Marcelo Rossi. Era normal, você faz, você vai para a oficina, você tira tudo os tratores, as coisas que tem, a gente vai fazer, o padre da cidade vem, resta tudo certo. Mas esse era uma missa com o padre Marcelo Rossi, que ia ser transmitido ao vivo pela Rede Vida. E aí a gente falou, então, o presidente, na época, não era o meu diretor, o presidente falou assim, Jordana, vamos levar a usina toda? Na época eram 5.000 funcionários. Eu falei, vamos, vai ser em Barretos, vamos. Lembra que eu falei que eu sou barretense? A escoteira, acampei 1000 vezes naquele Parque do Peão, conheci o Parque do Peão na palma da minha mão, então vamos fazer missa de início de safra, padre Marcelo Rossi. E virou, depois ali, alguns dias, ele falou assim, Jordana,
nós vamos fazer para a família. Então, quando as pessoas, a gente coloca lá dentro, eu, com todo o meu planejamento, falei, quanto você quer? Pessoas sem noção. Nós vamos colocar 20 mil pessoas. Eu, tá bom. Ele, não, Jordana, nós estamos brincando. Eu falei, não, é o número que você quer? Ele falou, você consegue? Eu falei, eu coloco. Padre Marcelo Rossi, sou católica, Padre Marcelo Rossi, meu sonho ver o Padre Marcelo Rossi em Barretos, no Parque do Peão, ninguém... Ele, Jordana, você vai contratar uma empresa. Eu falei, não. Imagina, quem conhece mais a usina, quem conhece mais essa cidadã do que eu? Ele, Jordana, se tudo der certo, o mérito é seu. Mas se você assumir esse risco desse tamanho e der errado, de quem vai cair a culpa? Mas não vai dar errado, seu Jacir. Errado. Hoje eu falo assim, que louca. Esse evento consagrou, porque a gente colocou naquela, eu não sei se vocês conhecem o Parque do Peão, lá em Barretos, mas aquela arena lotada, com 20 mil pessoas, deu quase 20 mil pessoas. Nós travamos a usina, só trabalhou, a usina não para, é 24 horas. Nós só travamos a operação essencial. Tinham mais de 230 ônibus, porque você tem gente que mora em Tanabi, você tem gente que mora em Guapiaçu, você tem gente em Olímpia, Rio Preto. Como que é levar esse povo? Ônibus, uniforme. Só que quem morava em Tanabi para ir para Barretos, tinha que pegar ônibus 5 horas da manhã e a missa ia ser às 10. Comida, sol. Gente, uma operação de guerra em 3 meses, transmitida ao vivo, com... E a quantidade de hóstia que não dava, que não tinha estoque nas paróquias da rede. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu lembro que tem uma frase com um fonezinho de ouvido, eu tinha varado à noite, obviamente, mas nem tinha sono, nada. Alguém virou e falou assim, Jordana, tá chegando um caminhão de gado, o que que a gente faz? Lá na rua. Eu mando pastar, pelo amor de Deus, o que que vocês querem que eu vá? Manda pastar, some que esse trem, porque aqui não vai entrar. Era mais óbvio. E aí, no final dessa missa, né, os padres, os bispos, tudo lá naquele palco, o Jacir, que é um homem que eu tenho um carinho muito grande, que era o presidente da empresa na época, ele pega e cita o agradecimento ao meu nome e ao Perosa. Perosa, inclusive, estava como secretário de Relações Internacionais da Agricultura, agora ele foi ministro por um período agora. Ele era a pessoa de relações institucionais da empresa, e aí ele faz esse agradecimento público, e aquela galera, eu fico emocionada só de lembrar, se levanta a começar pela minha mãe, pela minha irmã, e começa a bater palma. Eu só caí no chão, e eu beijei aquela areia, e eu falei assim, eu não acredito que foi. Então, aquele momento me consagrou demais, fez muito sentido internamente para mim do que eu conseguia. E assim, Jordana, você falou que eu fui louca, porque a hora que ele me deu aquele negócio para ele, era muito claro que ia contratar alguém, mas eu montei comissões dentro da empresa. Então, tinha comissão, tinha a liderança do ônibus, tinha a liderança da comida. E a primeira reunião que eu chamei esses líderes, eu tiro a sarra até hoje, foi numa reunião, numa sala de diretoria, nós estávamos em 20 pessoas, eu era a 21ª, eu falei assim, essa reunião hoje é para a gente se conhecer e depois eu vou passar o que são as coisas. Tinha gente mais velha, mais nova, com mais tempo de casa, com menos tempo. Então, cada um vai falar, eu sou a Jordana, eu sou gerente de marketing e eu trabalho aqui no comercial. Todo mundo se apresentou. Agora, gente, nós vamos rezar um Pai Nosso. Vamos rezar um Pai, independente da religião de cada um, nós vamos rezar um Pai Nosso. Rezamos um Pai Nosso. Gente, muito obrigada, e a gente vai passar as coordenadas pelo e-mail. Jordana, e a reunião? Nós fizemos uma reunião, não vai ser uma missa? Nós fizemos assim. Está todo mundo on board. Que coisa, ele se emite. Eu falei assim, mas isso vai fazer sentido. Foi um movimento que todo mundo se conheceu, porque aí já a empresa já tinha diversas unidades. Eles falaram, essa menina é louca mesmo, isso aqui não vai dar em nada. Falei, mas vamos rezar, que Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. E foi assim. Então, Felipe, respondendo essa pergunta depois de toda essa história, o evento sempre foi o meu DNA, eu sempre gostei. Às vezes mudava, eu saía da área de eventos, né? Eu tinha que passar, nossa, aí eu pedia demissão, eu ficava triste, não queria, porque eu adorava. E aí, quando a minha sócia saiu também da usina, eu falei, Tati, ela estava como gestora de eventos, eu falei, Tati, agora é a hora da gente ir para cima, dentro do que a gente gosta, dentro do que faz os olhos brilhar.
E aí estamos num movimento de aprendizado, né? Tem o quê? 2 anos que eu estou com a empresa, nem isso. Está numa crescente muito bacana, com todas as pessoas que foram meus subordinados, hoje são meus clientes, hoje são meus parceiros, são meus fornecedores. Então, eu trato essa história do empreendedorismo muito com o aprendizado que eu tive de todas as relações, e acho que de uma forma ou de outra eu falei isso, serem respeitosas, independente de hierarquia, independente de sexo. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá, então não tem muito isso. Eu acho que é o que eu carrego mesmo, que está dando muito certo. Só para um desfecho aqui da minha parte, Rony, e a gente caminhar para o fim aí, eu reforço até o que eu comentei lá no começo, Jordana. Assim, talvez a sua capacidade de resolução de problemas seja muito maior do que a média. E aí essa história que você contou agora, né, desse grande problema que teve que ser resolvido, inclusive que você bateu no peito e falou, deixa comigo, talvez seja uma das qualidades aí que possa ser aplicada numa empresa, né, uma grande empresa tradicional, ou mesmo no empreendimento próprio, né? Empreender acho que nada mais é do que resolver um problema para alguém e receber por isso. Então, assim, toda a sua história que você contou aí, isso me destacou muito. Capacidade de resolução de problema aplicada em diferentes cenários, obviamente, né? Mas muito bacana a sua história, muito bacana os ganchos que a gente consegue fazer com a minha própria história, eu consegui fazer alguns, com como é a esteira tradicional de faculdade, de mercado de trabalho, etc. De novo, para mim foi muito grandiosa a conversa, tive alguns bons insights, espero que todo mundo aproveite também, tanto quanto eu aproveitei, tá? Bacana, Felipe. Então, como já disse, né, vamos encaminhando aí para a parte final. Um ganchinho das histórias suas, Jordana, que o Felipe também passou agora, essa questão do desafio, né? Você vê como que é bacana, dá muito match com, né, a cultura que a gente leva aqui, que é realmente não encarar como um desafio, mas enxergar como uma oportunidade mesmo, né? Então, você vê que onde para uns eram realmente, né, desafios, você enxergou uma oportunidade, né, encarou e cresceu com isso. Então, parabéns aí, fantástico. É o autógrafo do padre Marcelo Rossi. Quando que eu ia organizar? Tudo isso para pegar o autógrafo. Não, mas tem que ter um objetivo, né? E a gente chega lá. Então, Jordana, para fazer um fechamento aqui, poxa, papo gostoso, acho que você deve ter muitas histórias empolgantes como essa, né? Mas vamos, né, precisar já encaminhar para os finalmente, tá? Então, eu tinha algumas perguntas, vou tentar formular elas em uma só, tá? Querendo ou não, você tem uma trajetória aí já de anos, né? Essas mudanças todas, né? Essa autenticidade. E você, mais que eu, né? Tem vivenciado essa mudança de gerações, tá? De profissionais, tá? Então, vamos dar uma ressaltada rapidinho aqui. Você da parte de comunicação, né? Toda essa dinâmica sua, né? Essa espontaneidade numa usina, né, no ambiente industrial, né, majoritariamente masculina, né, então todo o tempo se reinventando, né, mas sendo autêntica ali. Então acho que você consegue contribuir bem com isso. Então vamos lá. Então, pegando rapidamente um conselho, tá, que a Jordana de hoje daria para a Jordana lá da época de graduação, certo? Isso para a Jordana, tá? Vou te dar um tempo, vou te fazer outra pergunta enquanto você vai pensando nessa resposta. Eu já até imagino a resposta. E para a gente trazer também agora para o ambiente, para o cenário atual, tá? De várias discussões que a gente gera, o que você daria de conselho para a geração Z atual, né? Que são, né, os atuais profissionais que estão no mercado de trabalho já também, que vão ingressar, tá? Tanto para eles, a gente sabe que querendo ou não tem que ter essa disrupção, né? Tem que vir coisa nova, tem que vir geração nova, mas também existem alguns valores, né? Algumas habilidades, alguns posicionamentos que o antigo ainda ele é válido para determinadas situações, tá? Então, o que você daria de conselho para essa nova geração que está ingressando no mercado de trabalho?
E também, tá, para as empresas, querendo ou não, você quebrou vários paradigmas, né? Fez várias mudanças positivas onde você estava, tá? E se você conseguiria também passar uma mensagem para os gestores atuais que vão estar recebendo essa nova geração, tá? Tanto os gestores como as empresas, porque querendo ou não, né, a engrenagem está girando, né? E a gente tem que fazer as pecinhas se encaixarem aí. Uns precisam moldar um pouquinho aqui, outros um pouquinho lá, tá? Mas, né, se você conseguiria trazer alguma visão para a gente, né, para isso. Então, Jordana lá de trás, geração Z toma isso aqui, empresas e gestores tomam isso aqui de recado da Jordana. Jordana sincera. Vamos tentar começar pela primeira pergunta, conselho. Nossas perguntas de fechamento são difíceis, né? A gente tem que ser rápido para pensar. No conselho, eu acho que eu tinha uma preocupação com essa questão do status. Eu queria ser gerente de marketing, mas eu não sabia, o que era aquilo. E hoje eu vejo que, e quando eu atingi aquele patamar, a única coisa que eu fazia era não assinar como gestora. Eu não assinava, era sempre a assinatura, eu tirei, porque aquilo para mim, eu falei assim, pronto, eu atingi o que eu queria, mas o que isso muda? Exceto o que eu mais queria, se fosse converter, era o salário, eu queria o salário, né? Eu sabia o que eu ia fazer com aquilo. Mas o nome em si não me fazia mais sentido. Então, era Jordana Castilho, marketing. A maioria colocava gerente, diretor, o meu era marketing. O meu era marketing. Então, mas eu acho que eu não peguei isso na época da faculdade, mas depois eu entendi. E aí, pensando então nessa questão assim do conselho, eu acho que eu reforçaria as minhas passagens. Eu acho que a autenticidade me trouxe muitos ganhos, a questão da iniciativa, de juntar. Eu sempre fiz questão de compartilhar, essa questão de eu estou sabendo de uma vaga, eu estou sabendo de uma nova ferramenta. Eu adoro compartilhar o que eu sei, porque alguém vai me colocar um outro olhar que eu vou aprender. Então, acho que eu sempre fui muito aberta para compartilhar, para aprender. A dinâmica, eu acho que eu manteria isso. Jordana, que bom que você foi assim, e foi legal, e continue. Talvez esse seja o mesmo conselho que eu dou para essa geração. E eu me coloco numa situação de mãe de um futuro funcionário. E quando eu saio do meu chapéu de profissional para o chapéu de mãe, eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu tento estimular meus filhos com pequenas atitudes, para que a hora que eles se depararem no mercado, eles não sejam aquele que o líder vai ter que demitir porque não sabe fazer nada, porque não tem os aspectos socioemocionais desenvolvidos. E é um trabalho muito difícil mesmo. Então, para essas gerações, eu acho que eu daria o mesmo conselho que eu dei para a Jordana. Gente, levanta a bunda da cadeira, vai fazer, não tem dinheiro, vai fazer os cursos grátis, tem tanta coisa grátis, vai visitar uma exposição, vai num jogo, e eu falo, não é só questão técnica, eu sempre fui fã de participar das atividades do Sebrae, do Sesc aqui de São José do Rio Preto, porque tem teatro, tem música, tem exposição, tem cenografia, isso tudo enriquece. E quando a gente pega hoje os principais habilidades dessas futuras gerações que a gente tem, eu não sei, eu acho que vocês já viram aí, tem lá 7 skills que os jovens vão precisar. Criatividade está em todas elas. Criatividade está em todas elas. E como que você fomenta a criatividade? Saindo do seu lugar e participa de trabalho voluntário, baixa o Duolingo no teu celular. Eu baixei meu celular, eu tenho Duolingo, eu sou fluente em inglês, mas eu não sei fazer francês. Então, baixa o Duolingo, é grátis, põe a versão gratuita. Baixei tudo, meus meninos. Eles todo dia eles têm que fazer 5 minutos de Duolingo, eles me matam, mas vai ter que fazer. Leitura, então eu acho que assim, é difícil. Eles me enganam, me fingem que fizeram, eu também finjo que vi, que fizeram, eu deixo, sabe? Porque eu não estou afim também, não tem hora de me estressar.
Mas eu estimulo assim, gente, vai procurar outras coisas, e o dinheiro nunca vai ser um limitador. O dinheiro nunca vai ser um limitador. Uma faculdade simples, uma faculdade que está iniciando, uma faculdade particular, uma faculdade que não tem laboratório, uma faculdade... Não é o limitador, é muito da nossa vontade. Então, busque isso dentro de você, busque iniciativa, se voluntarie em projeto social, dentro da faculdade, põe para ajudar o professor, seja monitor. Sabe assim, eu acho que iria para esse caminho de fomentar iniciativas para o autodesenvolvimento. E para esses líderes que hoje estão aí e se deparando com uma geração... Imagina, eu acho que hoje na minha época, falar que 20 anos na mesma empresa, com um monte de desafio, 1000 dores de barriga ali. Mas eu queria isso para o meu currículo. Hoje, eu acho que é quase impensável. Tenho a impressão que, nossa senhora, ultrapassada. Não sei se está certo, se está errado. Hoje eu olho, será que teria sido bom se eu tivesse saído mais cedo? Não, foi linda a minha história, essa é a minha história, eu respeito, eu honro, e agora a gente dá o próximo passo. Mas vai precisar ter empatia com essa geração que entrou fazendo buscas no Google, que o computador é algo normal, que o celular está na mão o tempo todo. Então, vai ser um conflito que vai ter que ser vivenciado. E aí eu acho que, de novo, respeito pelo mais jovem, respeito pelo mais velho, respeito pela mulher, respeito por toda a diversidade de gêneros hoje que a gente tem, e acho que tudo se resolve na comunicação. Então, antes da gente entrar nesse podcast, o meu menino não queria ir para o treino de futebol, não queria, chorando. Eu falei, você não quer mais treinar? Ok, mas você tem um compromisso com o teu professor, amanhã você tem campeonato. Você vai falar para ele que você não faz mais parte do time. Mas você vai falar. Ele tem 9 anos. Eu falei, você vai falar. Porque você me deu a palavra que você iria cumprir com isso daí. Então, agora você precisa ir lá. Você é uma mãe maquiavélica, eu sou uma mãe maquiavélica. Posso ser uma mãe maquiavélica, posso estar errando, mas hoje você vai fazer. Chorando, meu coração partido. Por mim era muito mais fácil, mas ele precisa saber se posicionar, ele precisa saber conversar, ele precisa assumir os compromissos que ele fez num jogo de futebol com outros amigos, porque não foi só com o técnico, foi comigo, com o pai dele, com o técnico, com os outros jogadores. Então, eu vejo tanto que é difícil. Eu não sei se com meus pais tiveram essa mesma dificuldade comigo, com meus irmãos, mas é difícil. Acho que a gente, né, os pais, eu não sei se o Felipe tem, mas o Rony ainda está um pouquinho longe, mas mais para frente, e daqui 6 anos, Rony, daqui 7 anos, pensa que é tão lá na frente, você vai ver cheio de argumentação, cheio de negociação, eu fomento isso, argumentar, negociar, se posicionar, mas a gente tem que trabalhar de uma forma que, a hora que a gente estiver nesse papel de gestor, de líder, que a gente saiba conversar, entender que eles vieram de um movimento diferente do nosso, e que vai ser conversando, vai ser ensinando, que vai dar certo, porque eles vão ter que trabalhar também, de uma forma ou de outra, e a gente vai ter que continuar trabalhando também, então tem que ser juntos. Acho que vai ser escutando um pouco da experiência, né, de cada um, né, assim, do mesmo jeito que pessoas mais novas aprendem com quem já vivenciou, as pessoas que já vivenciou também têm que aprender um pouco com essa galera que vem com outra formação, né. Então, é muito rico muito bom, isso, muito é muito rico. Beleza, gente, beleza. Eu acho que, nossa, não tem nem o que falar, eu tô emocionado aqui. Foi muito top, cara. Muito, muito mesmo, Jordana. Eu até falei pro Felipe, cara, você vai ver quem que é a Jordana, né? E eu acabei até me surpreendendo aqui, Jordana, mais ainda. Então, né, agradecer ao Felipe de estar aqui ao meu lado nessa jornada nossa, né? Estamos iniciando o segundo podcast, né? Com essa missão de trazer conhecimento, trazer experiência, trazer conselhos, né? De quem realmente vivenciou, né, tem esse tato, tem esse toque, né, de que você aceitou vir aqui conversar com a gente, bater esse papo sobre esse assunto, né? Então
né, já é muito positivo para todo mundo, né? Então mostra a pessoa que você é, que você também tem esse apreço, né? Não só pela nossa amizade, pelo nosso, né, nosso relacionamento, mas também para passar isso adiante, né? E contribuir, que a gente sabe que a gente está aqui por uma missão melhor. Então te agradecer também, Jordana, né, por você ter sido quem você é aqui com a gente o tempo todo. Muito obrigado. O pessoal vai ver que não, né, apesar de ser uma gravação, não tem nada de, né, nada de improviso aqui. A autenticidade dela numa gravação, né, num podcast, assim como deve ser na vida real, né? Eu te conheci hoje, né, Jordana, mas até agradeço aí pelo papo, foi muito bom mesmo. Me mostrou como você de fato é uma pessoa autêntica, tá? Tá evidente. E aproveitando o gancho aqui, né, passar a mensagem pro pessoal, tá seguindo a gente, salva, curte, compartilha, né, tem as outras redes sociais também, sempre @universitário profissional, né, a gente vai sempre estar se preocupando em trazer, né, convidar, na verdade, né, essas pessoas como a Jordana, como o Felipe, né, profissionais que são destaque, né, na posição que estão, e que se preocupam em estar aqui, né, demandando de um tempo, né, dentro da agenda deles, para, além de conversar, né, contribuir positivamente, né, para os nossos telespectadores, né, e para o futuro do Brasil e do mundo aí. Então, agradecer, pessoal. E é isso. Vamos encerrando por aqui. Agradecer também, Rony. Eu adorei mesmo. Ficaria aqui conversando com vocês por hora e na verdade, dessa vez eu falei mais, mas acho que pelo tom das perguntas, foi um prazer conhecer o Felipe. Deu para ver que é um cara incrível, né? A gente está se conhecendo agora, nesse momento, que deve ter uma bagagem brilhante. Na próxima eu vou entrevistar o Felipe, viu, Rony? Você me convida para esse movimento. Chama como co-host. Isso, eu vou ficar co-host, vou entrevistar o Felipe para conhecer um pouquinho mais da trajetória, mas o pouco que deu para ver foi uma pessoa super interessante. O Rony, que a gente troca algumas figurinhas, nos conhecemos no movimento do Empretec, que eu pelo menos vivo recomendando o Rony para todo mundo que tem oportunidade de fazer, que com muito carinho né, fez o convite, me recebeu, e falou: Jordana, conto com você nesse e em outros projetos, eu espero que sim. Me senti muito bem recebida, muito acolhida, espero de coração que possa inspirar algumas pessoas, porque eu falo, a partir do momento que a gente toca em a gente já está fazendo essa transformação no mundo, que a gente compartilhe cada vez mais o que a gente viveu, cada um tem sua história, nossa história é tão rica, então isso que você está fazendo é um trabalho lindíssimo de entrevistar e de mostrar a realidade do mercado de trabalho versus o mercado, né, a vida universitária, e que com certeza vai ajudar muito quem está aí na transição dessa jornada. Parabéns, Rony, parabéns, Felipe, obrigado para todo mundo que participou e que venham mais e mais podcasts como esse. ProfissaCast.